Há 6 meses atrás eu comecei o meu diário de Glow Up e com isso, há algum tempinho atrás, eu decidi iniciar um projeto totalmente focado no modo caverna. E é claro que qualquer mudança que a gente tem ali em menos de 6 meses pode ser que venha e às vezes pode ser que venha só depois dos 6 meses. Pra isso eu precisei testar por minha conta, do meu jeito. Eu fiz o meu primeiro desafio do modo caverna há uns 3 meses atrás e agora eu decidi iniciar novamente. Então agora esses próximos 2 meses que eu vou fazer mais ou menos, daqui a pouco vai dar 6 meses fazendo o modo caverna e eu já tenho muita avaliação de todo o processo, de coisas que eu melhorei. Então eu vi muitas diferenças gritantes de coisas que eu fiz: mentalidade, corpo, físico, e os meus 3 pilares essencial: corpo, mente e espírito. Então principalmente com a minha espiritualidade, o milagre da manhã, essas coisas estão servindo pra mim estabelecer esse meu glow up na minha vida. Então a primeira coisa foi que eu fiz uma avaliação honesta do que eu tava, de onde eu queria chegar. Então eu anotei meus objetivos, o que eu queria, tanto físico quanto mental. Então desde o começo do ano eu vim anotando minhas metas, meus objetivos, tanto financeiro, mental, espiritual, tudo que eu queria. Segundo lugar, antes de tudo, comecei meu estabelecimento de metas. Então desde o comecinho do ano defini já minhas metas. Então aquelas metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, seja para melhorar minha saúde, as habilidades sociais, meu estilo de vida, meu estilo pessoal. Então ter metas mais claras me ajudou a manter esse foco e essa motivação durante todo o processo. Então foi algo essencial para a mudança da minha rotina também. Em terceiro lugar de dica que eu posso dar para vocês é o planejamento. Então muita gente faz muito planejamento, acaba planejando tudo dos pés à cabeça, mas acaba não agindo. Então o planejamento, ele é essencial. Eu sempre faço planejamento durante o processo. Eu tô fazendo pesquisa sobre os melhores métodos, estratégias para atingir minhas metas, e foi o que eu coloquei em prática. Eu consegui com isso, com o planejamento, incluir estudar mais, ter uma dieta mais equilibrada, rotina de exercícios e várias técnicas de desenvolvimento pessoal, tanto para mim e cuidar da minha pele, corpo, mente. Então eu tive que definir horários. Então para isso eu tive que ter um planejamento muito bem definido. Para isso eu tive que me autoconhecer durante esse processo, descobrir quais eram os meus melhores horários de produtividade, os horários que eu produzia mais, produzia menos. Então tudo isso me ajudou a implementar melhor esses hábitos, e com isso a gente entra na próxima dica. Eu comecei a implementação de hábitos, no caso, implementar novos hábitos, como uma alimentação mais equilibrada. Então eu decidi que eu ia perder 10 quilos, que no caso na época eu ligava para essas coisas de quilo. Eu tinha decidido que eu ia perder e que eu ia começar com a minha alimentação. Então com isso eu comecei a ter uma rotina de exercício mais consistente. Todos os meus hábitos bons vieram principalmente de quando eu decidi alcançar uma meta específica minha, que era com a academia. Então com isso eu comecei a ter mais disciplina, comecei a ser mais constante, e com o tempo eu comecei a ler mais, a estudar mais, sempre criando novos hábitos para cada área da minha vida. Muitas das vezes a gente fica resistente à mudança, então é um desafio iniciar. A transição para um novo hábito e uma rotina nem sempre foi fácil. Para mim no começo não foi fácil. Havia momentos que realmente a motivação que eu tinha era muito baixa, e eu tinha muitos hábitos que eram muito tentadores. Então procrastinação, não fazer, tentar me isolar, e tudo isso acabava me deixando pra baixo. Então acabou que eu ter sido resistente a essa mudança no começo pode ter sido mais difícil, pode ser difícil pra você, mas se você conseguir ultrapassar isso, até um dos últimos livros que eu tô lendo é o Mude ou Morra, ele fala muito sobre isso, sobre como nós seres humanos somos resistentes à mudança, mas é realmente um desafio. Você vai ter que se comprometer. Por isso que eu falo desafio de 60 dias. Às vezes eu faço desafio de 30 dias. Eu sempre me desafio, porque durante um desafio eu sempre me comprometo. Eu falo: não, Carol, você vai se comprometer e você vai fazer. É claro que tem dias que você não vai conseguir fazer todos os hábitos que você colocou na sua lista de tarefas pra estar fazendo, mas você vai pôr em prática, nem que seja 1, 2, 3 como meta ali pra você estar fazendo. E com isso você vai ter que ter muito gerenciamento de tempo, porque se você vai estar fazendo diversos hábitos, diversas tarefas, uma para cada área da sua vida, você vai ter que conciliar as suas novas atividades, que são para esses novos hábitos, com outras responsabilidades que você tem diariamente. Então você vai ter que encontrar um tempo para o exercício físico, um tempo para o planejamento de refeições, autocuidado. Então tudo isso eu comecei a planejar principalmente quando eu decidi acordar mais cedo. Então no começo não consegui acordar cedo de jeito nenhum, eu tive que me planejar para conseguir acordar mais cedo. Então eu acordava, por exemplo, 9 horas, comecei a acordar 8h30. Depois de uma semana acordando 8h30, eu comecei a acordar 7 horas. Depois de uma semana, comecei a acordar 6h30. E assim por diante, até eu conseguir chegar no horário que eu tô acordando hoje em dia. E isso foi uma forma de planejamento pra mim, acordar cedo, pra mim conseguir fazer o planejamento, conseguir fazer meu milagre da manhã, tudo isso antes de fazer meu exercício. Então tudo isso eu coloco o tempo. Então, eu vou fazer isso de tal horário a tal horário. Então se eu não conseguir fazer, eu tento fazer depois, durante o meu dia, algum horário livre ali que eu tive.
e daí eu consigo realmente estar fazendo ou não. Mas o gerenciamento de tempo vai ser essencial se você quer realmente mudar a sua vida. E se você trabalha, então se você trabalha ou estuda, você tem um horário fixo para sua rotina, você vai ter que mapear o seu planejamento. Então, eu estudo das 8 da manhã até meio-dia. Da meio-dia às 6 da tarde eu trabalho. O que sobrou pra você? Sobrou meia horinha ali de descanso na hora do almoço e sobrou, 3 horas da noite. Você vai ver o que dá pra encaixar aí. Eu consigo acordar um pouco mais cedo pra fazer pelo menos algum ritual ali do milagre da manhã. Umas afirmações pra mudar a mentalidade, ler um pouco no livro. Foi assim que eu comecei. Então hoje em dia eu estudo, eu trabalho. Eu trabalho tanto com a internet como trabalho fora também. E mesmo assim eu sempre acho tempo pra fazer tudo que eu preciso estar fazendo. Porque eu sempre gerencio muito bem o meu tempo. E sempre você tem que ter uma expectativa. No início, eu tive que lidar com expectativas um pouco realistas e várias frustrações. Os resultados não eram imediatos e eu tive que aprender a ser paciente, porque as minhas metas eram coisas grandes e por mais que eu tivesse as minhas metas de curto prazo, eu tinha metas que dependiam muito do tempo para ser alcançada. Como, por exemplo, eu queria muito diminuir meu percentual de gordura, mas é impossível você diminuir um percentual de gordura que foi construído, há anos em uma semana. Se vocês estão me entendendo. Pra mim perder aquele percentual, aquela gordura armazenada que eu tava, aquele peso em excesso, ia demorar mais de um mês. Ia demorar pelo menos um tempo ali pra realmente ser algo de uma forma saudável e não de uma forma problemática. Então, muitas das vezes a gente tem essas expectativas e a gente tem que ser realista com nós mesmos, porque no final a gente vai ter que ver o tempo que aquilo leva. Às vezes não é do dia pra noite que você vai construir a sua fortuna, e sim investindo de pouco em pouco. Então vocês têm que se contentar com isso. E vocês sempre têm que fazer uma manutenção da sua motivação. Então manter a motivação ao longo do tempo sempre é algo desafiador. A gente não pode depender da motivação pra nada. A gente tem que ter realmente uma disciplina. Mas a motivação é algo super válido quando você pode usar ela a seu favor. Então, quando os resultados não pareciam rapidamente, eu aprendi a celebrar as pequenas conquistas. Então, eu tentava sempre encontrar alguma coisa ali pra me motivar. Seja algo novo que eu tava fazendo ou algo novo pra começar. Por isso que eu sempre fazia os meus desafios. E eu faço os meus desafios. E tô fazendo os meus desafios no modo caverna, desafio de glow up, o diário de glow up que eu tô fazendo aqui. Porque toda vez que eu inicio um desafio novo, é uma forma de eu recomeçar, é uma forma de eu criar um novo hábito. E é uma forma de eu realmente me motivar a ter uma rotina mais saudável. Novamente com algo bem à risca, que eu consiga me desafiar ao máximo a ser uma pessoa melhor. E esse vídeo foi com algumas cenas de quando eu comecei esse desafio essa semana. Então eu colocando os post-its na parede, porque eu sempre gosto de fazer esse controle tanto pelo caderno, tanto pelo Notion, pelos meus aplicativos de desenvolvimento pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Trouxe dicas valiosas que me ajudaram muito no início do meu glow up, os meus desafios, então coisas que foram me ajudando ali no processo também. Vou deixar aqui embaixo pra vocês o desafio do modo caverna, que também tem bastante conteúdo e tem planners, planejamento, tudo que eu tô usando. Tem no meu e-book completo de tudo que eu aprendi em diversos livros que eu trouxe num conteúdo só, além de outros conteúdos com lei de atração pra vocês usarem, pra mudar a mentalidade. Então tá tudo aqui embaixo. E vou deixar pra vocês também um e-book com o passo a passo. E é um e-book gratuito que vocês podem estar lendo, que tem o passo a passo pra vocês começarem esses desafios também. E é isso, até o próximo vídeo. Beijos!